Oi, crianças, vamos iniciar nossa aula de português, primeiro com a correção do livro, certo? Em si, não é uma correção, né? Você tinha atividade de fazer, certo? Um rascunho, né? Uma sugestão de títulos de evento. Então, você ia primeiro criar um esboço, né? Para o seu anúncio e no final você iria fazer a sua avaliação, né? Se o título do evento estava em destaque, o local da data e o horário da peça estava no seu anúncio, uma imagem que chama a atenção do leitor, o nome da turma responsável pela divulgação do evento. Se estava tudo ok, certo? Então, você vai fazer esse anúncio da não recebi dos alunos que estão em casa, ok? Estou aguardando o seu anúncio, ok? Certo? Então, um anúncio de evento. Aí, nós estamos aqui, ó, seres do folclore, ok? Aí você tá vendo essas imagens, certo? Só ajeitar aqui para você enxergar melhor, tá bom? Então você tá vendo essas imagens aí. Esses seres você tem aí no seu livro. Nós estamos iniciando a unidade 6, certo? Aí no seu livro. Aí tem algumas perguntinhas, né? Para você responder, certo? Então, as festas populares, o costume, essas músicas, esses contos, essas lendas, elas são o quê? Elementos que formam o nosso folclore, certo? Isso é um conjunto de tradições que carrega uma riqueza e capaz de atravessar gerações. Ela é bem antiga e com certeza vai continuar atravessando várias gerações, certo? Aí você tem quais desses seres folclóricos aí apresentado nessa ilustração você consegue identificar, certo? Então, nessa ilustração, nós conseguimos enxergar o que? O boitatá, né? O boto cor-de-rosa, temos a iara, o saci, o curupira, a cuca, negrinho do pastoreiro, a mula sem cabeça, a Vitória Régia, comadre Florzinha, certo? Então, ele tudo aí são o quê? São mitos populares. Aí, o que você sabe sobre esses seres? Então, nós sabemos várias coisas, né? Aí, nós temos o Saci Pererê. Ele surgiu de tribos indígenas do sul do Brasil. Ele tem só uma perna e usa o quê? Um capuz vermelho. Sua principal característica é o quê? Pegar, né? Pegar peça nas pessoas. O curupira, ele é considerado um protetor da floresta. Ele é bastante forte, tem cabelos ruivos, os pés são virados para trás. Isso permite que ele engane as pessoas que prejudicam o meio ambiente, como os caçadores, os lenhadores, para deixar, né, as pegadas invertidas na floresta. A Yara já é uma sereia que vive no rio Amazonas. Quando no banho nos rios, a Yara começa a cantar seu canto, ela atrai o que? Homens que estão próximos e são hipnotizados. Em seguida, ela leva até o fundo, aonde eles morrem afogados, ok? Aí você está vendo esse livrinho. Então, esse aí livrinho é antes da leitura. Nós temos aí, olha, esse livrinho. Tem o que? A Mônica, é o nome da pessoa que fez, né? A autora do livro, Mônica Stanley.
O título é o quê? Um saci no meu quintal. O subtítulo é Mitos Brasileiros. Então, um saci no meu quintal. Mitos brasileiros, certo? Tem o título, tem um subtítulo. Essa capa, né, é um saci no meu quintal. Mitos brasileiros. Ok? Olha a imagem que você está vendo. Temos o saci, temos a mulher correndo a roupa, temos o saci fazendo um ciclone, né? Aí bem pequenininho, né? Esse ciclonezinho, esse redemoinho, né? Então, Aí vem as perguntinhas, aí você vai responder, ok? Essas perguntinhas. Qual personagem do folclore está representado na capa? E o que ele está fazendo? Então, olha bem aí, pensa em vocês. Quem é ele? Quem é? E o que ele está fazendo? Isso mesmo, o nome ele é o Saci, ele está fazendo um redemoinho de vento, muito bom. É possível dizer que esse livro é apenas sobre essa personagem? Por quê? Então, o que vocês estão vendo aí? Toda a capa, tá? Toda a capa. O nome, prestem bem atenção no nome, no subtítulo. O que é aí? O que você acha? O que você respondeu? É só do Saci mesmo? O que você falou? Não é essa não, né? Não é só do Saci, muito bem. Não é só do Saci, porque o subtítulo está escrito o quê? Mitos brasileiros, olha. Saci no meu quintal, mitos brasileiro. Então, nessa palavra, ele está dizendo que tem mais de uma leitura, né? Então, são várias leituras aí. Deve ter da Iara, deve ter do lobisomem, deve ter da mula sem cabeça, várias outras histórias. O que mais lhe chamou sua atenção nessa capa? Então aí é uma resposta sua, o que você achou mais interessante, mais engraçada, as roupas voando, o redemoinho, o cachimbo, o capuz da cabeça dele, então o que mais lhe chamou atenção? Você vai escrever aí o que mais lhe chamou atenção. Na segunda, o título do caso que será lido é o lobisomem. O que você sabe sobre esse folclórico? Não precisa saber muita coisa, mas você lembra, assim, o que falaram do lobisomem? Que lobisomem é o quê? Uma pessoa que se transforma em quem? Em um cachorro, homem e cachorro. Então homem, metade lobo, e que se transforma qual horário? Isso, meia-noite, né? E aí, qual lua? A lua cheia, lua nova, lua minguante, que lua é essa? A lua cheia, né? O que nós sempre escutamos, né? Que o lobisomem se trata de um ser, né? De um homem, com que ele é ser metade homem, metade lobo, né? Que nós conhecemos, certo? Aí vem a leitura. Agora você vai ler um caso envolvendo um dos mais intrigantes seres do folclore, lobisomem, certo? Você vai ler direitinho essa história, tá bom? Sobre o lobisomem. Lê com calma, observe as palavras, lê com bastante atenção, tá bom? Você vai ler com calma, olha só, ok? Você lê com calma essa história, tá bom? Aí nós vamos agora ver o que? Numeral é uma palavra que quantidade de seres ou indica a posição que ocupa numa determinada ordem. Quando apenas nomeia o número de seres, o numeral é chamado cardinal. 1, 2, 3, 50, 100 e 1000.
Quando indica ordem, quando se ocupa numa série, um numeral é chamado ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quadragésimo, centagésimo, milésimo, é chamado ordinal. Já os números são multiplicativos, eles exprimem o que? Aumento, proporções de quantidade, indicando números que são múltiplos de outro, do dobro, do triplo, do quadruplo. Os números fracionários também, ele indica o quê? Uma diminuição, uma proporcional da quantidade, o seu fragmento, metade, um terço, um décimo. Temos também os números coletivos, que designam o quê? Conjunto de seres que indicam um número exato de indivíduos que compõem um conjunto. Uma dezena, quinzena, dúzia, cento, milhar, milheiros, ok? São números coletivos. E os números, eles se flexionam. Os numerais cardinais que variam de gênero são 1, 2, 2, e indicam centenas de 200 em diante, 300, 400 e etc. Os cardinais, como milhão, bilhão, trilhão, variam em número, milhões, bilhões, trilhões. Os demais cardinais são invariáveis, ok? Os números cardinais, eles variam em gênero e número. Primeiro, segundo, milésimo. Primeiros, segundos, milésimos. Primeira, segunda, milésima. Primeiras, segundas, milésimas. Os números multiplicativos, eles são invariáveis quando atuam em função substantivas. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Quando atuam em funções adjetivas, esses numerais eles flexionam em gênero e número. Teve de tomar dose tripla do medicamento. Os números fracionários, eles flexionam-se em gênero e número. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Os numerais coletivos flexionam-se em números. Uma dezena, um milheiro. 2 dezenas, 2 milheiros, tá? Então, uma dezena, 2 dezenas. 1 milheiro, 2 milheiros. O emprego dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, os séculos, as partes em que se divide uma obra, utiliza-se os ordinais até décimo e a partir daí os cardinais, desde que o número venha depois do substantivo. Olha aí, ordinais. João Paulo II. Tem aí, ó, vocês conhecem assim, nós temos como íntimos, 2 pauzinhos, significa segundo. Dom Pedro II. Século que? 8º. Canto que? 9º. Já os cardinais, ó. Tomo 15. Luís 16. Século 20. João 23. Para designar as leis, decretos, portaria, utiliza-se o cardinal até o 9º. E o cardinal de 10 em diante, ok? Então, artigo 1, primeiro. Artigo 9º, ok? Ó, a partir do 10, o que? Artigo 10. Artigo 21, ok? Para designar dias do mês, utiliza-se os cardinais, exceto que na indicação do primeiro dia, que é
tradicionalmente feito pelo ordinal. Chegamos dia 2 de setembro. Chegamos dia 1º de dezembro. Ambos e ambas são considerados numerais, significam um e outro. Os dois, ou uma e outra, as duas. E são largamente empregados para retomar parte de seres aos quais já se tem referência. Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. A forma ambos, os dois, é considerada enfática. Atualmente, em seu uso, indica afetação e artificialismo. Aí você tem no seu livro a página onde nós vamos estudar o numeral. Leia a capa de livro a seguir. Então, a capa é essa, ó. Você tá vendo essa capa? De quem é? Ela é do Flávio de Souza. Olha só a capa dele. Você tá vendo? Aí tá escrito o quê? 9 chapeuzinhos. Você tá vendo 9 chapeuzinhos? Então, o que nós temos aí? Nós temos o quê? 9 chapeuzinhos. É o nome do livro. Então, nós temos 9 crianças aí que são chapeuzinho. Então, 9 chapeuzinho. Olha só, no título desse livro, a palavra chapeuzinho é um substantivo. E 9 o que? Indica a quantidade exata desse substantivo, que são 9. Então, a palavra que indica a quantidade exata. A ordem, a multiplicação ou fração são chamados o quê? Numerais. Então, nós temos os numerais, eles podem ser classificados em cardinais, que indicam a quantidade exata, ordinais, que indicam a sequência em ordem, multiplicativo, que indica a multiplicação, fracionário, que indica a fração de uma parte de algo. Aí, o ordinal 14º pode ser escrito em sua forma cardinal de duas maneiras, 14 ou 14. Então, CA 14 e QA 14. Ambas são previstas pelo vocabulário ortográfico padrão da língua portuguesa. Porém, a primeira forma gráfica é mais comum em Portugal, enquanto no Brasil há muita ocorrência da segunda forma, tanto no escrever quanto no falar. No entanto, é importante frisar que não é aceito o cardinal 50, apenas o 50, que o é, tá? Então, aqui no Brasil, nós só aceitamos esse 50 aí, que o é 50, ok? Se considerar o numeral cardinal 1000, não aceita ser anteposto por 1 para designar a quantidade a que se refere, ou seja, não é aceito falar ou escrever 1.000 reais ou 1.000 habitantes, e sim 1.000 reais e 1.000 habitantes, ok, criança? Então, não escrevam 1.000, e sim 1.000 reais e 1.000 habitantes. Os numerais multiplicativos, a concluir que o quadruplo, no caso dos exemplos da laranja, seriam 12 laranjas, ou seja, 13 laranja, tá? 3 laranja a mais do triplo. Porque o triplo nós tem quanto? 9, né? E mais 3 vai ter 12, certo? Que é o quadruplo. Multiplicativo não está representando o quadruplo, apenas o dobro e o triplo. Então, no número nos multiplicativos, sempre é usado o dobro e o triplo.
Aí nós temos assim, vamos pensar, uma cesta, né, com 12 biscoitos. Então, dentro dessa cesta, a quantidade que nós temos aí é um quadruplo de 3, ok? Os fracionários é o meio correspondente a 2 das 4 fatias, que seriam a metade da pizza. Um quarto seria uma das 4 fatias para representar um terço. A pizza teria que ser dividida em 3 partes e ter uma parte separada. Aí você tem essas imagens aí, ó. Temos aí os porquinhos, né, representando os cardinais. 1, 2, 3. Nos ordinais, nós temos aí essa fila. Primeira, segunda, terceira. No multiplicativo, nós temos a sexta. Olha, lembra aquela sexta? Nós temos na primeira sexta, olha, ó, dobro, certo? Triplo e quadruplo, que é um total de 12, né? Quadruplo de 3. Aí nós temos aqui a pizza, fracionário, o meio, o terço e o quarto. Ao escrever, podemos representar os números de 2 formas. Veja, nós temos aí os numerais, certo? E os algarismos ao lado. Então, os numerais nós temos 20, temos 3, temos 500. No algarismo, nós temos o 3, temos o 20 e temos o 500. Nos numerais, nós temos terceiro, vigésimo, centésimo. Nos algarismos, nós temos o terceiro, o vigésimo e o centésimo, certo? Então, no lado do algarismo, sempre o número escrito, e no lado dos numerais, sempre ele escrito em palavras. Aí, nos numerais, nós temos meio, 2 quartos, 3 quintos. Algarismo. Nós temos meio, 2 quartos, 3 quintos. Então, essa é a apresentação dos algarismos e nós temos os numerais. Destaque aí, ó, você vai destacar do seu material complementar, que fica lá no final do livro, ele tem uma tabela de todos os números, tá? Não é todos os números, porque você sabe que os números são infinitos, mas até onde você tem que ter uma noção, certo? E você já conhece essa tabela, com certeza, quando você pegar lá no seu material, você vai ver. Então, é bom tirar do livro e sempre quando você tiver uma dúvida, fique estudando como escrever os números, porque às vezes esquece não tem o costume de ficar escrevendo, nós temos esse problema de esquecer. Então, vocês precisam treinar mais, estudar mais, que aí você não vai esquecer, tá bom? Tem muita criança, às vezes, no 5, esquece que o 5 ali, ó, o N do 5, cadê? O acento do 3, cadê? O N do 20, cadê? Certo? 500, tem criança que às vezes como escreve 500. Então, o acento do 20º. Então, para isso, você precisa o quê? Estudar, até memorizar. Você pode escrever várias vezes, aí você vai memorizar. Você não tem que ficar jogando joguinho até você conseguir ganhar, passar de uma fase. A mesma coisa é a escola. Para você passar de ano, você precisa estudar, até memorizar. Perfeito, criança? Então, você precisa sempre estar se esforçando cada vez mais, tá bom? Aí, você tá vendo aí, ó, essa tabela de numerais, você vai destacar, certo? Sempre você tem que usar para fazer algumas consultas em alguma atividade que forem proposta, ok? A atividade que vai para casa. Então, você vai fazer a atividade da página 162, 163, 164,
127, 168. Opa, devo ter errado ali, hein, criança? Deve ser 167. Desculpinha. Desculpinha. Com certeza. É 167. Aqui, ó. 167, tá, criança? Tá? É 167. Certo? Aí nós temos 168. No caderno, nós também temos o quê? Atividade da 74, 75, 76, 77, 78. Ok? Não esqueça que aqui é 167. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, crianças!